Bom, pessoal, hoje nós vamos entender a grande diferença entre a circunferência e o círculo. Bom, primeiro a circunferência, você pode entender como um lugar geométrico. Para você fazer uma circunferência, é necessário você ter um ponto. E esse ponto é chamado de centro. E a partir desse ponto, você vai ligar, vamos dizer assim, todos os pontos que estão à mesma distância dele. Bom, quando você faz isso, você está diante de uma circunferência. É claro que nós podemos ter também o círculo, e o círculo também existe um centro, um ponto central. Mas a grande diferença entre círculo e circunferência é essa, é que a circunferência ela é como se fosse uma curva, uma linha perfeita, essa linha, por sinal. A circunferência ela tem perímetro, ou seja, ela tem um comprimento, e esse comprimento é dado por essa fórmula, 2 vezes o π vezes o r, que esse r é o raio. Muita gente não entende o que é o π. O π, na verdade, é uma letra grega, tá certo? E esse π, ele é uma razão. Porém, apesar de ser uma razão, ele não é um número racional, porque π é um número irracional. E ele tem um valor aproximado, ele é aproximadamente 3,14. Bom, voltando à diferença entre círculo e circunferência. A circunferência, como eu falei, ela tem perímetro, tem comprimento. Circunferência é um lugar geométrico. Olha como é linda a definição de circunferência. É o lugar geométrico dos pontos equidistantes a um ponto fixo chamado centro. E o que é o círculo? O círculo, ele é uma figura plana. Sendo uma figura plana, o círculo ele é uma superfície, ele tem área. O círculo eu posso entender que é como se fosse a região limitada por uma circunferência. Então, o círculo é exatamente isso. É a união da circunferência com a região interna. É por isso que eu colori aqui de lápis de cor, laranja, para nos dar a ideia de círculo, né? Essa ideia de superfície. Sendo superfície, então tem área, e a área do círculo também, ela depende desse número π, tá certo? O π é muito importante. Então, a área do círculo, não vão dizer a área da circunferência não, viu, pessoal? Por favor, não faz sentido você dizer que a circunferência tem área. A circunferência tem comprimento, perímetro. E quem tem área? Quem tem área é o círculo, porque é uma superfície. E a área do círculo é dada por esta belíssima fórmula. É o quadrado do raio multiplicado pelo número π. πr ao quadrado. E o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é o diâmetro vezes o π. Como é que você viu o diâmetro? O que é o diâmetro? O diâmetro é exatamente uma corda. O que é uma corda? A corda é um segmento de reta cujas extremidades são pontos da circunferência. A maior corda que nós podemos ter, ela recebe o nome de diâmetro. É aquela corda que passa pelo centro da circunferência. Obviamente, o diâmetro é o dobro do raio. Perceba que 2 vezes o R, 2 vezes o raio, dá exatamente o diâmetro. Ok? Basicamente, são essas as diferenças entre a circunferência e o círculo.